Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje quinta-feira, dia 19 de janeiro, da segunda semana do Tempo Comum, dia de unidade, de oração por toda a nossa igreja, dia de comunhão também para a nossa comunidade. As leituras de hoje que a nossa igreja nos oferece, a primeira leitura é Hebreus capítulo 7. Jesus é capaz de salvar totalmente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, visto que ele vive para sempre para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote, que nos convinha, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, elevado mais alto do que os céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifício a cada dia, primeiramente por seus pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, estabeleceu sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza. A palavra do juramento, porém, posterior à lei, estabeleceu um Filho eterno perfeito. O tema mais importante da nossa exposição é este. Temos um tal sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda verdadeira, armada pelo Senhor e não por homem. Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios, pelo que é necessário ter ele mesmo algo a oferecer. Na verdade, contudo, se estivesse na terra, não seria nem mesmo um sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a lei. Estes realizam um culto que é cópia e sombra das realidades celestes, de acordo com a instituição divina, recebida por Moisés, a fim de construir a tenda. Foi-lhe dito com efeito: vê que faças tudo segundo o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. Agora, porém, Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, cuja constituição se baseia em melhores promessas. A gente vê na leitura de hoje essa importância e, ao mesmo tempo, essa consciência que aqueles que se aproximam do Senhor fazem essa experiência de serem salvos. O primeiro versículo da leitura de hoje é: Jesus é capaz de salvar totalmente aqueles que por meio dele se aproximam, visto que ele vive para sempre para interceder por eles. Acho que de toda a leitura hoje, o que a gente pode tirar para cada um de nós é essa frase: aqueles que se aproximam do Senhor são salvos. Então, o convite hoje a cada um de nós é estarmos cada vez mais próximos e unidos ao Senhor. É estar cada vez mais sobre essa proteção de Deus e nos deixarmos ser guiados por Ele. Não basta só se aproximar, mas é preciso obedecer a Deus e a sua vontade. E o nosso convite, se queremos ser salvos, devemos ser verdadeiros seguidores, imitadores, obedientes à sua palavra. E nos deixarmos que Deus interceda por cada um de nós, que Ele nos conduza segundo aquilo que Ele quer. E é isso que a leitura de hoje vai nos exortar e abrir a nossa consciência para vivermos. O salmo de hoje é o Salmo 39. Não quiseste sacrifício nem oferta, abristes o meu ouvido. Não pedistes holocausto nem expiação. E então eu disse: eis que eu venho. No rolo do livro foi-me prescrito realizar a tua vontade. Meu Deus, eu quero ter tua lei dentro das minhas entranhas. Anunciei a justiça do Senhor na grande assembleia. Eis que eu não fecho meus lábios, tu o sabes. Exultem e se alegrem contigo todos os que te procuram, os que amam a tua salvação, repitam sempre: o Senhor é grande. Então, é um salmo de súplica, um salmo de oração da alma que se une ao coração de Deus, que quer deixar que Deus realize a sua vontade no meio de nós, que exulta porque busca o Senhor e que reconhece a salvação e por isso pode proclamar: Ele é grande, Senhor da nossa vida. Então, rezemos com esse salmo, reconhecendo a grandeza de Deus, a sua fidelidade, que realiza a sua vontade no meio de nós, que realiza a sua lei desde as nossas entranhas e que por isso nós podemos proclamar em toda a Assembleia que Ele é grande, Ele é o Senhor, Ele é o Rei de toda a terra. E o Evangelho de hoje de São Marcos.
Jesus retirou-se com os seus discípulos a caminho do mar, e uma grande multidão vinha da Galiléia e o seguia, e da Judéia, de Jerusalém, da Transjordânia, dos arredores de Tiro e de Sidônia. Uma grande multidão, ao saber de tudo o que fazia, foi até ele. E ele disse aos seus discípulos que deixassem um pequeno barco à sua disposição, para que o povo não o apertasse, pois havia curado muita gente. E todos os que sofriam de alguma enfermidade lançavam-se sobre ele para tocá-lo. E os espíritos impuros, assim que o viam, caíam aos seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. E ele os conjurava severamente para que não o tornasse manifesto. Então a gente continua o percurso das curas, dos milagres que o Senhor realiza, e dessa vez, Jesus, que estava com seus discípulos e que caminhando ali desde a Galiléia, da Judéia, desde de Jerusalém, e que continua realizando os seus milagres, e que até mesmo os espíritos impuros reconheciam que ele era o Senhor. Então, olha só a graça que Jesus tinha, ao ponto de que até os espíritos reconheciam que ele era o Senhor e o Salvador, e por isso gritavam, Tu és o Filho de Deus. E ele que com a sua autoridade expulsava os demônios e dizia para que não tornasse manifesto. Então, o evangelho de toda essa semana é um convite a cada um de nós a pedirmos, a proclamarmos ao Senhor pelas curas, pelos milagres, e que ele também nos liberte de tudo aquilo que nos afasta, que nos impede de entrarmos nessa intimidade dos demônios, que nos rodeiam, que entram no nosso coração, e de acreditarmos no seu poder, que a sua presença é capaz de nos curar e de nos libertar. A presença do Senhor, ela é capaz de realizar milagres no meio de nós. E o ofício das leituras hoje traz a leitura da carta de São Fulgêncio de Ruspe, bispo. Cristo sempre vivo intercede por nós. Antes do mais, chama-nos a atenção que na conclusão das orações dizemos: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e nunca pelo Espírito Santo. Não é sem motivo que a Igreja Católica repete, por causa do mistério do mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que com seu próprio sangue entrou uma vez por todas no santuário, não feito por mãos de homens, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, onde está à direita de Deus e intercede por nós. Então, neste dia, rezemos pedindo essa intercessão e essa graça, acreditando que Cristo intercede por nós e que Ele acolhe e escuta a nossa súplica, a súplica do nosso coração. E hoje é quinta-feira, é dia de escutarmos a catequese do Papa, e eu quero deixar você terminar essa Lex escutando esse percurso, esse zelo apostólico que o Papa Francisco tem dado a cada um de nós nesses dias. Que Deus vos abençoe. Nel Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Vamos então, o Papa, como recordamos, faz a catequese em italiano. Prezados irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos a todos. Um ciclo di catequesi sulla passione di evangelizzare. Na quarta-feira passada, demos início a um ciclo de catequese sobre a paixão de evangelizar, sobre o zelo apostólico que deve animar a Igreja e cada cristão. Hoje, olhemos para o modelo insuperável do anúncio, Jesus. O Evangelho do dia de Natal definia o Verbo de Deus. O fato dele ser o Verbo, ou seja, a palavra, indica-nos um aspecto essencial de Jesus. Ele está sempre em relação, em saída. Nunca isolado. Sempre em relação e em saída. Com efeito, a palavra existe para ser transmitida, comunicada. Assim é Jesus, palavra eterna do Pai comunicada a nós. Comunicada a nós. Cristo não só tem palavras de vida, mas faz da sua vida uma palavra, ou seja, vive sempre voltado para o Pai e para nós. Sempre. Olhando o Pai, que o enviou, e olhando para nós, para quem ele foi enviado.
Efetivamente, se olharmos para os seus dias, descritos nos Evangelhos, veremos que, em primeiro lugar, há intimidade com o Pai, oração. Por isso, Jesus levanta-se cedo, quando ainda está escuro, e retira-se em áreas desertas para rezar, falar com o Pai. Todas as decisões e escolhas importantes são feitas depois de ter rezado. Precisamente nesta relação, na oração que o une ao Pai no Espírito, Jesus descobre o sentido do seu ser homem, da sua existência no mundo, porque por nós está em missão, é enviado pelo Pai a nós. A esse propósito é interessante o primeiro gesto público que ele faz, após os anos de vida escondida em Nazaré. Jesus não faz um grande prodígio, não lança uma mensagem espetacular, mas mistura-se com as pessoas que iam ser batizadas por João. Assim oferece-nos a chave do seu agir no mundo. Despender-se pelos pecadores, tornando-se solidário para conosco sem distâncias, na partilha total da vida. Com efeito, falando da sua missão, dirá que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Todos os dias depois da oração, Jesus dedica toda a sua jornada à proclamação do reino de Deus e às pessoas, sobretudo aos mais pobres e frágeis, aos pecadores e doentes. Jesus está em contato com o Pai na oração, depois em contato com todas as pessoas, pela missão, para a catequese, para ensinar a estrada do reino de Deus. Pois bem, se quisermos representar com uma imagem o seu estilo de vida, não teremos dificuldade em encontrá-la. É o próprio Jesus que nos oferece, falando de si como do bom pastor, aquele que diz: dá a sua vida pelas ovelhas. Esse é Jesus. Com efeito, ser pastor não era apenas um trabalho que exigia tempo e muito esforço. Era um verdadeiro estilo de vida. 24 horas por dia, vivendo com o rebanho, acompanhando ao pasto, dormindo entre as ovelhas, cuidando das mais fracas. Em síntese, Jesus não faz algo por nós, mas dá a vida por nós. O seu é um coração pastoral. Faz o pastor com todos nós. Com efeito, para resumir numa palavra a ação da Igreja, usa-se muitas vezes precisamente o termo pastoral. E para avaliar a nossa pastoral, devemos confrontar-nos com o modelo, Jesus, o bom pastor. Em primeiro lugar, podemos perguntar-nos, imitá-lo bebendo das fontes da oração, para que o nosso coração esteja em sintonia com o seu? A intimidade com ele, como sugeria o bonito volume do Abade Chautard, a alma de todo o apostolado. O próprio Jesus disse claramente aos seus discípulos: sem mim, nada podeis fazer. Quem está com Jesus descobre que o seu coração pastoral bate sempre por quantos estão perdidos, desviados, distantes. E o nosso? Quantas vezes o nosso comportamento, pessoas muitas vezes difíceis, que é um pouco difícil para nós. Mas é um problema seu, que se arranje. Mas Jesus nunca disse isso, que se arranje. Nunca. Foi ele ao encontro da pessoa, com todos os marginalizados, os pecadores. E ele é acusado disso, de estar com os pecadores, porque ele levava os pecadores à salvação de Deus. Ouvimos a parábola da ovelha perdida, contida no capítulo 15 do Evangelho de Lucas.
Jesus fala também da moeda perdida e do filho pródigo. Se quisermos treinar o nosso zelo apostólico, devemos ter sempre à vista o capítulo 15 de Lucas. Leiam frequentemente. Aqui podemos entender o que seja o zelo apostólico. Ali descobrimos que Deus não contempla o redil das suas ovelhas, nem as ameaça para que não se vão embora. Pelo contrário, se uma sai e se perde, não abandona, mas a procura. Não diz, foi-se, a culpa é sua, o problema é seu. O coração pastoral reage de outra maneira. Sofre e arrisca. Sofre. Sofre, sim. Deus sofre por quem parte. E na medida em que o chora, ama-os ainda mais. O Senhor sofre quando nos distanciamos do seu coração. Sofre por quem não conhece a beleza do seu amor, nem o calor do seu abraço. Mas em resposta a este sofrimento, não se feche, mas sim arrisca. Deixa as 99 ovelhas que estão a salvo e aventura-se em busca da única que se perdeu, fazendo assim algo arriscado e até irracional, mas em sintonia com seu coração pastoral, que tem saudades de quantos se foram. A saudade de quem se foi. Isso é contínuo em Jesus. E nós, quando ouvimos que alguém deixou a igreja, o que a gente diz? Que se arranje. Não. Jesus ensina a saudade daqueles que foram embora. Jesus não tem raiva nem ressentimento, mas uma irredutível nostalgia de nós. Jesus tem nostalgia de nós. Esse é o zelo de Deus. Eu me pergunto, nós, será que temos sentimentos semelhantes? Talvez vejamos como adversários ou inimigos aqueles que deixaram o rebanho. Não, que ele foi para outra parte, perdeu a fé. E cabe a ele o inferno. Estamos tranquilos. Encontrando-os na escola, no trabalho, nas ruas da cidade. Por que não pensar ao contrário? Que temos uma boa oportunidade de lhes testemunhar a alegria de um Pai que os ama. Nunca os esqueceu? Não para fazer proselitismo, não. Mas que chegue a palavra do Pai, para caminhar juntos. Evangelizar não é fazer proselitismo. Fazer proselitismo é uma coisa pagã, não é religiosa nem evangélica. Há uma boa palavra para eles. E somos nós que temos a honra e o dever de levar até eles. Pois é a palavra, Jesus, que nos pede isso. De nos aproximarmos sempre, com o coração aberto a todos, porque Ele é assim. Talvez sigamos e amemos Jesus há muito tempo, sem nunca nos perguntarmos se compartilhamos os seus sentimentos, se sofremos e arriscamos em sintonia com o seu coração pastoral, próximo ao coração pastoral de Jesus. Não se trata de fazer proselitismo, como eu disse, para que os outros sejam dos nossos. Isso não é cristão. Mas trata-se de amar, a fim de que sejam filhos felizes de Deus. Peçamos na oração a graça de um coração pastoral. Um coração pastoral aberto, de sermos próximos a todos, para levar a mensagem do Senhor e também sentir, fazer com que eles sintam a nostalgia de Cristo. Pois a nossa vida, sem esse amor que sofre e arrisca, não vai. Se nós, como cristãos, que temos esse amor que sofre e risca, corremos o risco de pastorear só nós mesmos, que são pastores de si mesmo, em vez de ser pastores do rebanho, são justamente pastores de si mesmo.
Devemos ser pastores de tudo. Muito obrigado. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen.